Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h40, voltamos com o primeiro jornal da Prever FM e recebendo a Ana Luísa Parisotto, estilista. Desde quando? Bom dia, Ana. Bom dia, primeiramente prazer estar aqui com vocês. Prazer é Obrigada nosso. pela oportunidade. E aí eu vim aqui contar um pouco da minha história. Eu fiz a faculdade de moda Santa Marcelina. E aí eu entrei com 17 anos. E me formei com 21. Entendi. E aí depois de um tempo quis morar na Califórnia e depois eu quis abrir a minha própria marca de roupas. Que legal, isso com 21 anos. Com 21 anos, como eu saí da faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria. Tá. Porque as grandes marcas de roupa, elas trabalham muito com o fast fashion, que é muita roupa, é muita coleção, é muito desperdício. E eu não concordava muito. Eu falei, eu vou pra Califórnia, que é uma referência em sustentabilidade. Vou passar um ano lá, vou ver como funciona, vou conhecer outro ambiente. E aí, quando eu voltar, eu decido o que eu vou fazer. E aí, quando eu voltei, eu decidi abrir minha marca de roupa. Como chama a sua marca? Chama Changing. Changing. Que significa mudando em português. Mudando, tá. Sim. Isso aconteceu quando? Que você montou, que você criou a sua marca? Então, eu voltei da Califórnia e aí já começou a pandemia. Então, em 2021, eu consegui lançar a minha marca de fato. Entendi. Porque na época da pandemia não tinha tecido, teve todos aqueles problemas. Toda a restrição necessária. Toda a restrição necessária. Uhum. Então não era viável, eu não era nenhum momento propício de lançar uma marca de roupa nesse momento. E qual é o segmento dentro do... Você como estilista que você optou em seguir? Então, a minha faculdade, a Santa Marcelina, ela é voltada para a criação. Então, para estilistas que querem criar de fato. Então, ela é referência nesse aspecto. Então, a minha marca, eu queria poder trazer um pouco da minha personalidade como estilista, como artista, e mostrar para o público um pouco da minha visão do mundo. Sim. E do mercado nacional. Tá. E nessa visão do mundo, o mundo globalizado, mas a preocupação com o meio ambiente, em ter um material realmente conveniente para o momento que nós estamos vivendo, com a preocupação que é fundamental que todos tenham. A sua marca também pensa nisso? Então, eu vim aqui contar da minha trajetória, mas eu também tenho que contar dos bastidores, que também não é tudo tão lindo igual a gente vê em rede social, né? Também tem muitos desafios. Claro. Então, no começo, como eu era muito inexperiente, eu queria trabalhar só com materiais sustentáveis, tecidos sustentáveis, certificados, com um preço acessível, queria uma embalagem também que fosse reciclável. E aí eu fui pesquisando e eu vi que não tinha como. Infelizmente, eu acho que o mundo, a moda, o mercado ainda não está preparado para esse tipo de sustentabilidade no mundo da moda. Ainda não evoluiu para isso. Ainda não evoluiu. E eu achava que eu ia conseguir revolucionar tudo. Uhum. Mas aí quando eu comecei a pesquisar tecido, era uma variedade do 6 tipos de tecidos sustentáveis. Então eu ficava presa só a esses tecidos para desenvolver as minhas coleções. Então eu ficava muito restrita a isso. Eu acabei importando embalagens feitas de milho da Califórnia, que eram compostáveis. Olha só. Só que aí no fim elas se desfizeram todas. Eu perdi todo o estoque. Quer dizer, faltou o quê? Um armazenamento adequado? Não, alguma coisa? Com armazenamento, com a caixa, com o saquinho. Uhum. Só que ninguém me falou que elas iam durar no máximo 6 meses. Ah, tá. Então, tem esses desafios que a gente vê que a gente quer muito trazer a sustentabilidade, mas a gente sozinha ainda não consegue. É um desafio, né? É um desafio. E você, tendo tido experiências fora do país, como você adaptou aí sua vivência como estilista ao mercado nacional? Como você vê a moda no Brasil hoje? Então, lá fora eu tive uma visão de vários estilos diferentes de roupa. E estilos dos americanos. E aí eu comecei a ver que aqui no Brasil a gente pega muita referência só da Europa, só do americano.
e não valoriza a nossa própria cultura brasileira. A gente não adequa as roupas ao nosso consumidor brasileiro. Então, em março, estão vendendo sobretudo. Só que o clima do Brasil não é esse. E a matéria-prima no Brasil é muito rica em renda, em tecido. Então, eu quis trazer essa parte, essa cultura do Brasil para fazer minhas roupas e também se adequar ao consumidor brasileiro, que é o que eu não vejo muito em grandes marcas. Quando eu já viajei várias vezes para o Nordeste do Brasil, e lá a gente vê uma riqueza, né, da produção do Nordeste, né, que deveria ser melhor explorada aqui no Sul e no Sudeste do Brasil, né, que Exatamente. são fantásticas as criações de lá, né? Sim, lá no Nordeste tem as rendeiras, que é até uma profissão que vai acabar com o tempo, porque as novas gerações, elas não se interessam em aprender. Infelizmente. Né? Infelizmente. E também a gente tem um problema do Sudeste, ir lá pegar a matéria-prima do Nordeste, pagar bem barato, colocar aqui por um valor bem alto e não valorizar de fato o Nordeste, em valorizar os profissionais do Nordeste. E sim ganhar dinheiro com a própria marca, com a matéria-prima de lá. Entendi. Até boa parte da vestimenta, principalmente das meninas da ginástica artística, né? Esse material foi feito no Nordeste, lá em Aracaju. Algumas pessoas criticaram algumas coisas. Olha, a vestimenta do Brasil tá pobre demais, com um país como a França, muito simples, tal. Mas o Comitê Olímpico Brasileiro valorizou, né, a mão de obra nordestina. É um ponto um pouco polêmico que eu vou falar, mas assim, eu como estilista, eu vejo que foi a Riachuelo que desenvolveu toda... na minha visão, eu acho que deveria ter pegado marcas nacionais pequenas que representam mesmo o Brasil, como a Osklen, como a Missy, para desenvolver esses uniformes, ao invés de pegar uma loja de departamento que não tá ali alinhada com sustentabilidade e tal. A gente não sabe como é que foi todo esse critério foi usado para chegar a isso, mas talvez errando a gente vai aprender. Eu acho que no Brasil tem muitos estilistas com muito potencial de terem desenvolvido um uniforme bem mais... Não tenha dúvida. Bem mais bonito, na minha opinião. Mas usaram a mão de obra nordestina, né? Enfim. Mas com certeza vamos evoluir também nisso, né, Ellen? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E até falando de material sustentável para a produção de tecidos, né, que você falou, tem sido muito comum, acho que agora tá muito mais em voga isso, além de sustentáveis, tecidos veganos também, né? E daí tem aquela... já vi camiseta feita de garrafa PET e tudo mais. Sim. Mas o custo da produção desse tecido também é muito alto, que acaba encarecendo a peça. Sobre isso também é uma coisa que eu coloco como princípio da minha marca, dela ser vegana no sentido de não usar tecido de origem animal. Mas aí quem é de fora fala, então ela não vai usar lã. Não é só lã. A seda também é de origem animal, é do bicho da seda. Sim. Então o couro também não precisa ser o couro do animal, pode ser um couro sintético. Então, eu acho que isso é importante. Eu trago isso para minha marca, porque eu acho que a gente tem tecidos tecnológicos que também são sustentáveis, com selos sustentáveis, que substituem esses materiais de origem animal. Mas e quanto ao acesso do público para adquirir esses produtos de maneira mais sustentável, mesmo pensando realmente no meio ambiente? Se encarece... existe alguma maneira, você já pensou em alguma maneira de baratear, de repente, esse material para facilitar o acesso Se ao você público? paga caro, você vai ter que repassar isso. E a questão não é só do tecido, é a questão da mão de obra. Eu faço questão de conhecer a confecção que faz as minhas peças para eu ter certeza que não é nenhum trabalho análogo à escravidão. Então, por eu ter essa produção, a própria confecção das peças também já saem mais caras. Então, além do tecido ser tecnológico e além dessa ética que acho que todas as marcas deveriam ter, acaba ficando caro para mim. Então, e eu como empresário, não tem como não eu repassar preciso ganhar pro dinheiro também, né? Então, as peças acabam saindo mais caras, infelizmente.
Pode falar, pode falar. A gente falou junto. Ana, você poderia falar um pouquinho como que é o processo de criação do design das peças da sua marca? Claro. Então, eu vou contar um pouco como funciona os bastidores e também contar um pouco dos perrengues que o pessoal nem imagina quando vê o catálogo lá, o Instagram bonitinho. Eu trabalho com o slow fashion. O que é o slow fashion? É o contrário do fast fashion, como as marcas de departamento, que elas lançam 8 coleções por ano, fora as mini coleções, acaba sendo 20 coleções, então é muita roupa no mercado sem necessidade e acaba poluindo mais, então tem mais descarte de resíduo de tecido, enfim. Então, a minha forma de trabalhar é o slow fashion. Eu faço 2 coleções fechadas por ano. Eu não sigo o calendário do varejo, então eu lanço uma coleção no começo do ano, completa, e com essa primeira coleção eu faço uma transição para a segunda. Então eu vou adequando, lógico que eu não posso ignorar o clima, né? Então eu faço uma coleção de inverno, por exemplo, vão ter peças um pouco mais de inverno, mas também vão ter peças um pouco mais leves já para a próxima coleção, que vai ser de verão. Então eu faço essas 2 coleções e vou lançando as peças aos poucos no decorrer do ano. Que legal. Ô, Ana, me diga uma coisa. Qual que é o material, a matéria-prima mais surpreendente que você, uma jovem estilista, já encontrou que você possa passar para os ouvintes da Previeira FM? Olha, a matéria-prima assim, que eu escolhi trabalhar na minha primeira coleção, que é a minha modelista, assim, até para ela foi um desafio. Vocês lembram daqueles macacões que as pessoas usavam na pandemia para fechar, que era todo branco? Ah, isso. Que fechava assim, de isolamento? Eu falei, eu quero fazer uma jaqueta desse material. Só que não tem esse tecido para vender, só tinha esses macacões. Então eu comprei vários macacões, eu desfiz toda a costura deles, desmontei eles inteiros, falei pra minha modelista, eu quero uma jaqueta com essa matéria-prima. Ela, tá bom, vamos testar, vamos ver como que vai ser, porque eu nunca fiz uma coisa dessa. Então, chama Tyvek, que é um tecido bem tecnológico. E aí também foi aquela história do upcycling, né? Que é você pegar uma peça, desfazer pra transformar em outra. Então, foi uma coisa, assim, a mais diferente que eu fiz até agora. E deu certo? Deu certo. Deu certo. Eu fiquei com medo no começo. Acabou vendendo mais, pediram mais. E foi uma peça, assim, que até hoje elogiam, falam que é muito diferente. Mas, assim, primeira coleção é um tiro no escuro. Você não sabe muito bem o que o público vai aceitar. E foi bem legal essa experiência. O estilista tem que ousar sempre? Olha, na minha visão, sim. E eu faço isso, eu pratico isso sempre. Mas tem estilistas que eles querem só focar no comercial, no que realmente vende. E tá tudo bem pra eles. Eu acho que cada um tem uma linha, mas eu prefiro sempre ter uma modelagem diferenciada, ter um material diferente. Por exemplo, essa jaqueta que eu tô, isso aqui é tecido de toalha. Felpuda. E aí eu quis colocar junto com a jaqueta esse mix de tecidos. Então eu sempre quero trazer coisas diferentes. Que bacana, que bacana. E mesmo querendo ousar, fazer coisas originais, você precisa seguir, de certa forma, a tendência da moda, né? Como você concilia isso? Então, a gente fala que a coleção, ela tem uma pirâmide. Então, tem uma parte que você segue um pouco da tendência, tem uma parte que é o mais comercial e tem uma parte mais conceitual. Então, você tem que equilibrar dentro de uma coleção inteira todos esses tipos de categorias para que você tenha boas vendas e traga a sua personalidade, mesmo seguindo algum tipo de tendência. Entendi. Ô, Ana, e como é que o pessoal que acompanhou esse nosso bate-papo aqui pode ter mais informações a respeito da estilista, da jovem estilista Ana Luísa Parisotto, né, criadora da marca Changing? Tem o meu Instagram pessoal, que é Ana Luísa CP0.
Quem quiser tirar dúvida comigo, descobrir mais sobre a marca, eu tô super aberta. No meio da moda tem muito isso de concorrência, de competição, mas eu sou super aberta. Se quiser tirar dúvida, perguntar o processo, saber como eu faço, eu sou super aberta a esclarecer tudo isso. Eu acho que a gente tem que se ajudar. Entendi. E nesse momento que nós estamos vivendo, agosto, você vai lançar ainda a sua segunda coleção esse ano? Então, esse é outra coisa, é outro perrengue também dos bastidores que eu vou contar. A minha coleção de inverno, eu comecei a desenvolver ela em janeiro, porque toda coleção a gente tem que desenvolver com muito tempo antes de antecedência. E aí, ela estava planejada para ser lançada em junho. E aí, quando eu recebi as peças da confecção, cerca de 200 peças estavam todas com defeito. Então, aí eu vi, assim, defeitos que talvez outras pessoas não enxerguem, mas eu vejo, como profissional eu vejo, e não é isso que eu quero trazer para minha marca. Entendi. Então, eu sou o controle de qualidade da minha marca, então se eu vejo que a peça tá com problema, eu não vou vender. Então, essa coleção de inverno vai ter que ser adiada pro inverno do ano que vem. E agora eu já tô produzindo a coleção de verão para ser lançada no final do ano. Tá vendo? É isso aí. A gente tem que se adequar, né? Não tenha dúvida. Sim. Ô, Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns, né? Uma jovem empresária, uma jovem estilista. Muito sucesso para você. Muito viu? obrigada. Muito obrigado, obrigada pela oportunidade. Pra VFM.